bem-vindo ao Casa Amigas Podcast. Hello, hello! Estamos de volta para mais um episódio. Gente, 25º episódio. E hoje nós vamos ter um tema muito especial, né? Muito aguardado, né? Muito aguardado. Muito necessário e com uma pessoa maravilhosa, né? É aquela coisa, a gente quer encontrar, quando a gente traz o tema, a gente tem a preocupação de encontrar aquela pessoa para falar sobre este tema, né? E nós conseguimos achar, né? Foi um encontro, né? Isso, é uma amiga para vir aqui no Casa Amigas. Isso aí. Mas antes, vamos dar os nossos recadinhos, né? Então... Para quem não conhece, esse é o Casa Amigas Podcast, um podcast de duas amigas capixabas que se encontraram, né? Se reencontraram aqui em São Paulo. E entre um papo entre socióloga e psicóloga não podia dar em outra coisa, né? Se transformou nesse podcast. E aí, hoje a gente está aqui gravando o nosso 25º episódio. E se você quer saber um pouco mais do nosso podcast, quer assistir os outros episódios, o que a gente faz, Niaskra? Você pode nos encontrar no YouTube, nos tocadores de podcasts, que é no Amazon Music e no Spotify. E também no Instagram, que nós temos lá muitos reels fantásticos sobre os nossos episódios. E na TV+. Isso, TV+, canal por assinatura, que fica no Rio Grande do Sul, transmite para várias cidades do Sul, Santa Catarina. Então, você que é do Sul de Santa Catarina, fique ligado, tá? Procure lá em um dos canais de TV por assinatura. Se você não é do Sul, não se preocupe também, porque a TV+, passa na internet, então você pode acessar www.tvmais.net e tem um aplicativo da TV+, muito legal. Então, você também baixa no seu celular e assiste em qualquer lugar, tá bom? Fala. Se você está nos assistindo pela TV+, por favor, sinalize de onde você está nos vendo, nos assistindo, que a gente quer saber de onde que você está nos acompanhando, viu? E outra coisa importante para você que quer compartilhar o seu conhecimento aqui no podcast, que tem um tema que você acredita que é importante, entre em contato conosco no Casa Amigas. Quem sabe você não está aqui junto com a gente, né? Para fazer para a gente conversar, ter um bate-papo gostoso sobre esse tema, sobre o seu trabalho, sobre o que você tem feito para transformar o mundo. Então, nós adoramos pessoas apaixonadas pelo conhecimento, por fazer bem aos outros. Então, é só mandar um direct para a gente no Instagram ou no nosso e-mail, mandar um e-mail no casaamigaspodcast@gmail.com. A gente também tem o Apoia-se, né, amiga? Isso, apoia-se para você que está nos acompanhando e quer contribuir para que o nosso projeto continue e também aumente a frequência, né? Nós estamos, por enquanto, com um episódio gravado por mês. A gente quer aumentar, lógico, essa frequência, porque tem muita coisa boa para a gente conversar, para a gente discutir. Então, agora, Priscila, eu adoro quando você fala do apoia-se. O que eu falo de diferente? Não sei, mas você fala. Tá. Do QR Code na tela. Então, se você... É a nossa vaquinha virtual, então é só você procurar na nossa tela em algum lugar, que o Ronaldo vai colocar. O QR Code, mire o seu celular no QR Code e você entra na página do Apoia-se e apoia o Casa Amigas. Não é isso? É isso. Então, vamos lá. Agora, a hora esperada. Vamos apresentar a nossa convidada de honra. Então, hoje a gente trouxe a doutora Cláudia Lobo. Pode colocar a câmera. Doutora Cláudia, é um prazer ter você aqui. Muito obrigada. Olha... E eu que agradeço. Depois de tudo que vocês falaram, gente, que responsabilidade, não? Mas muito obrigada, gente. Olha, tá aqui com vocês, com a Casa Amigas. É uma delícia. Eu acho que vai ser muito legal. Ainda mais falar de um assunto que eu amo, né? Que eu trabalho com ele todos os dias, todo momento. E olha adoro. Que a nossa conversa, né?
quando teve a nossa conversa, né, pro tema e tudo mais, foi uma coisa assim, que a conversa não parava, né? Não. Acho que devia ter gravado o bate-papo para ajustar o que a gente ia conversar, né? O que a gente ia trazer. Gente, quando vocês no pegam alguém que episódio. gosta do que faz, é bom, ai, né? aí É bom haja demais, assunto, né? é bom demais, é bom Mas aí, demais. para acabar com o suspense, deixa eu ler aqui a apresentação da doutora Cláudia, que aí você vai saber o que vai ser o nosso tema hoje. Então, a doutora Cláudia é médica, pediatra, alergista e imunologista, homeopata certificada em transtornos do neurodesenvolvimento e pós-graduada em autismo. ABA, fala assim, ABA ou ABA? Análise do comportamento aplicado. ABA. ABA. E psicofarmacologia. Atua exclusivamente em consultório particular há quase 4 décadas, desenvolvendo uma prática que integra medicina, ciência e escuta familiar. É autora e coautora de diversas obras sobre autismo, inclusão e desenvolvimento infantil, além de palestrante em congressos na área. Então, hoje, nosso tema, a gente vai falar sobre o TEA, transtorno do espectro autista. autista. Uhum. Isso, doutora Cláudia. Conta pra gente, então, um pouco sobre... você, por muito tempo, atuou, né, como pediatra, e aí você, mais recente, né, nos anos mais recentes, você se especializou em autismo. Sim. E aí, conta um pouco da sua história pra gente, como que se deu essa paixão pelo estudo e por atender, né, Exato. sobre TEA. Então, aí realmente, 40 anos, pediatria, alergia e imunologia, depois eu fiz homeopatia, mas eu sempre tive um olhar, assim, bem diferenciado para transtornos do desenvolvimento infantil, para o desenvolvimento em si. Mesmo fazendo puericultura na pediatria, quando eu fiz alergo-imuno, fiz pneumo, fiz várias coisas, mas para lidar com a criança, com a pediatria, que sempre foi a minha paixão, né? Pediatria sempre foi a minha paixão. Mas por que eu sempre tive esse olhar para os transtornos do neurodesenvolvimento, sempre preocupada em ver se a criança está dentro, né, do esperado, do desenvolvimento esperado? Porque eu tenho um irmão, hoje está com 71 anos, que é autista e tem também transtorno do desenvolvimento intelectual. Uhum. E eu acompanhei, ele é um pouco mais velho do que eu, então eu já nasci com ele em casa, né? E ele era uma criança realmente, me lembro muito bem, totalmente isolado, desconectado do mundo. Mas a minha mãe, gente, ela hoje está com 94 anos, ela parecia que naquela época ela já fazia aba, parecia que ela já conhecia tudo. Sua mãe estava em 2050, né? Minha mãe já estava em 2050, viu? Ela estava em Minha 2050. já estava em 2050, porque do jeito que ela tratava ele, do jeito que hoje eu sei como são as terapias, eu vejo que ela fazia tudo. Ela incluiu ele extremamente, né? Ele foi incluído. Nós sempre, quando éramos em 5, né? Que eu tenho um irmão que era piloto e faleceu. Mas sempre que nós saíamos de casa, o Mário ia junto. Cada um que ia no aniversário, o Mário ia junto, né? Então, ele, com isso, foi desenvolvendo e fazíamos trabalho em conjunto com ele. E ela conseguiu fazer ele ler e escrever, porque ele tem um autismo de nível 3, era de nível 3, hoje é de nível 2. E um atraso da inteligência, né? Um transtorno do desenvolvimento da inteligência. E ela conseguiu ler e escrever. Hoje ele lê, escreve, faz conta, é independente hoje, vai para a academia sozinho. Ele adora conversar com todo mundo, onde mora todo mundo conhece. Então, eu já sempre tive esse olhar sensível. E há 6 anos e meio atrás, a minha neta nasceu e eu comecei a desconfiar que ela tinha sinais de autismo já com 3 meses de vida. Gente, chocada, com 3 meses. E é a criança extremamente já desafiador você fazer o diagnóstico, você levantar hipóteses. Geralmente, no consultório, quando a minha sócia ela trabalha com autistas, então, o desafio, por exemplo, 3 anos, você começa a conversar, começa a perceber que tem alguma coisa. Agora, o seu olhar clínico, 3 meses, você fala assim... Sim, 3 meses, né?
Incrível. Um aperto no coração, porque ela ia amamentar, e ela não olhava para minha... É minha enteada, na verdade. Ela, na verdade, é filha da minha enteada, mas peguei da barriga da mãe, é minha neta. Não tem? Ela não olhava, não veio sorriso social, sorrisinho, poucos gestos faciais. E eu fui desconfiando, só que como o motor dela era muito acelerado, ela andou com 9 meses, engateou com 5, o motor era acelerado, mas o convívio dela, a integração dela com as pessoas, a conexão com o mundo, com as pessoas, era praticamente zero. E, então, os neuropediatras não conseguiam fazer o diagnóstico. Fui estudar, né? Aí, gente, me aprofundei. Fiz tudo que é curso que vocês podem imaginar, certificação, pós-graduação, por causa dela. Comecei as terapias com ela. Comprei um livro de Denver, desenvolvimento precoce, e parei de trabalhar um dia na semana, que eu trabalhava todos os dias. Sexta, sábado, domingo era com ela, era, né, participando do desenvolvimento, até que com 1 ano e 8 meses veio o diagnóstico de um professor da minha pós-graduação, e ela foi para as terapias. E ela teve uma evolução fantástica. Então, agora, depois disso, depois dela, estudando, hoje a minha missão é fazer diagnóstico precoce já nos bebezinhos. Então, as pessoas já me procuram. Quando a mãe desconfia de alguma coisa, já me procura para ver se eu acho que tem alguma coisa errada. Porque quando a gente faz o diagnóstico precoce, gente, começa estímulo... Ai, gente, não precisa ter o diagnóstico confirmado. Viu que tem alguma coisa errada, algum atraso no desenvolvimento, né, ou motor, que não faz parte do diagnóstico do espectro autista, mas 80% das crianças têm, né, o atraso motor. Alguns não, como da minha neta, mas muitos têm. Atraso na fala, no sorriso, na socialização, na reciprocidade social, sensorial, muitos transtornos sensoriais, aquele bebê irritado, que se irrita por qualquer coisa, aquele bebê que não dorme. 80% tem alterações gastrointestinais, é o bebê que tem mais cólica, mais refluxo, né? E quando eu desconfio, eu já mando para terapia. Olha, quando eu encaminho para terapia, às vezes com 2 anos, 2 anos e meio, eu não sei se era autista ou realmente ia desenvolver, porque melhora muito. E a sua neta hoje? Porque você falou que ela está com 6 anos. 6 anos e 2 meses. E como é que foi o desenvolvimento dela? E como que é o desenvolvimento dela hoje? Maravilhoso. Ela conversa com todo mundo, é a menina mais tagarela que eu já vi na vida. A gente sai com ela, vai na padaria, ela conversa com o vizinho do lado, conversa com outro, conversa com todo mundo, vai no parque, chama todo mundo para brincar. Ela não tem o desenvolvimento cognitivo, alguns desafios ainda, mas ela tinha uma rigidez comportamental muito grande, e era até difícil sair com ela, porque quando ela queria uma coisa, ela se esperneava e tal. E hoje não, hoje ela entende, a gente conversa. Olha, não dá para notar. Quem não sabe, não diz que a Manu é autista hoje em dia. Você falou, né, das terapias. O que seriam essas terapias, né? A gente fala que a gente já está sabendo boa parte, mas vamos entender que muita gente vai conhecer, vai entender sobre o termo através desse, vai começar a entender mais. O que são essas terapias? O que seriam elas? Bom, vamos lá. Cientificamente, assim, os trabalhos já comprovaram que a terapia baseada na ciência ABA, né, que é Análise do Comportamento Aplicada, quer dizer, aplicar o ABA é a ciência que estuda o comportamento. Então, é uma terapia baseada na ciência ABA. Então, é uma sigla em inglês? É uma sigla em inglês. Análise... Behavior, né? Porque comportamento é behavior. Né? Ai, alguma gente, coisa assim. Inglês, Não, tudo bem. Sou enrolada, eu tô entendendo. Vai embora. Vamos lá. Segue. E aí então ela estuda o comportamento da criança, vê o que tem de comportamento que está atrapalhando aquela criança a desenvolver, o que falta de habilidade para ela ganhar, vê como que acontece aquele comportamento que não é o comportamento ideal, que não é o comportamento funcional, por que ele acontece. Então, tem variáveis aí que são estudadas e aí é feito um plano terapêutico individual.
essa criança também ela é vista pelo fonoaudiologista, pelo terapeuta ocupacional, pelo fisioterapeuta, porque a criança tem que ser vista como um todo. O transtorno do neurodesenvolvimento são várias funções do cérebro que estão alteradas, né? Então, por isso que é um espectro, são cada criança é uma. Não existe uma criança autista igual a outra. Isso é importante dizer, né? Muito Porque importante. as famílias, quando têm o diagnóstico dos filhos, já lembra de casos de pessoas que tenham, né, uma... como você falou, os níveis, né? Tem um nível, às vezes, mais severo de comportamental. E, às vezes, não. Às vezes, com essa prática, com exercícios. Olha quantos profissionais envolvidos, né? Ah, sim. Aí é uma força-tarefa, né? É uma força-tarefa. É uma força-tarefa. Principalmente o nível de suporte. Hoje, a gente classifica em nível de suporte, né? Nível 1, 2 e 3. Não é pelo grau dos sintomas. Sim. É o quanto aquela criança precisa de suporte. É o nível 1, 2 e 3. Então, o nível 1 precisa de suporte, mas pouco suporte. Geralmente, o nível 1, gente, é aquela criança que você não... É muito difícil você conseguir fazer o diagnóstico, né, na fase infantil. Você só vai fazer o diagnóstico lá para frente, quando aumentam as demandas. E aí é mais comportamental, né? A gente, com olho clínico, a gente consegue ver pelo comportamento da criança. Comportamento difícil, porque aquela criança é muito teimosa. A gente fala que é muito teimosa. A mãe fala, olha que gênia, doutora. Tudo que ela quer tem que ser do jeitinho dela. Não pode mudar uma agulha, né? Rigidez comportamental. E ela ela acaba brigando com as crianças, aí vem o déficit na comunicação, ela não entende o outro, ela não se põe no lugar do outro, né? Mas é aquela criança que não teve problema no desenvolvimento, falou na idade certa, andou na idade certa, né? Então, essas crianças são mais difíceis, o diagnóstico, para quem não tem uma expertise na área, né? Sim. E uma coisa que eu lembrei, que a gente conversou, é que só quem sabe, assim, quem tem um olhar mais aguçado é quem tem experiência com algum caso, quem já viveu isso. Eu falo que o autismo, ele entrou na minha vida quando eu morava em Vitória, e eu estava começando no consultório. E aí eu fui atender, eu conversei, está autorizado a falar. Eu comecei a atender o Marcos Vinícius, que é uma pessoa incrível. E aí eu conheci a mãe, a Jamile, que para mim é uma mãe incrível. Nossa, Jamile, um beijo para você. E a gente conversando, ela me orientando, né? Vai por ali, vai por aqui. E aí eu comecei a entender o que era o autismo. E toda a força-tarefa que teve, por exemplo, na clínica onde eu atendia, ele ia comigo, depois ele ia para fisioterapeuta e para psicopedagoga. Né? Então, olha só, e eu comecei a entender mais o que era o autismo na época. Isso tem muitos anos. Ele tem 18 anos. Uau! 18 anos. Acho que tem mais. Acho mais, tem mais. Era uma época em que se falava pouco, ainda não se falava tanto como... E as brigas que a gente travava com escola para poder respeitar o tempo dele, para a questão do aprendizado, como oferecer uma prova que vá respeitar o tempo dele. Não quer dizer que, para as mães, se estão nos ouvindo, para as pessoas, não é tornar a vida, eu vou tornar mais fácil e tal. Não, é respeito pelo desenvolvimento dele. Então, foram muitas situações, e foi aí que eu comecei a entender o que era o autismo e a luta para fazer valer os direitos da criança no ambiente escolar, que é uma coisa que a gente havia conversado muito. Até hoje, né? Até hoje a gente tem... Às vezes eu falo, não é muito culpa dos professores. Eu acho que precisaria ter nós precisamos levar conhecimento para eles, né? Eles procuram, mas tem que levar conhecimento de forma correta. Porque conhecimento, todo mundo ouve falar, né? Quantas mídias, quanto você ouve falar nas mídias, mas tem o conhecimento de ótima qualidade e já tem os curiosos que falam o que pensam, o que querem, sem se basearem em trabalhos científicos, né? Na ciência.
Então, o problema é levar conhecimento de forma correta. E tem sido até hoje, viu? Até hoje. Isso foi 2012, 2013. E para agora, e o desafio ainda continua. Então, aí vocês estão falando disso, eu estou lembrando aqui da pesquisa do IBGE, né? Que eu fui olhar no IBGE sobre se tinha esse quantitativo, né? E no último censo, que foi em 2022, identificou que o Brasil possui 2,4 milhões de pessoas com diagnóstico de transtorno do espectro autista. E isso corresponde... Tem diagnóstico, né? Tem muitos que não tem. E isso significa 1,2% da população brasileira. Então, a gente não está falando de uma coisa, assim, muito... é muito difícil você encontrar alguém. Não, todo mundo conhece alguém que tem, né, o espectro autista. Então, são coisas que realmente precisariam ter uma qualidade melhor na informação, na divulgação. Escolas, e aí vocês falando de escolas, né? As escolas deveriam também ter mais preparo. Exatamente, preparo, inclusive, porque os pediatras, né, que pegam as crianças desde bebê. Depois eu vou contar uma coisa interessante para vocês. Os pediatras que pegam desde bebê, as creches que pegam a partir de 4 meses. Se as creches se preparam para reconhecer sinais de risco, né? Quando a gente fala que não dá para fechar um diagnóstico, a gente fala em sinais de risco. Então, a creche já tem condições e o pediatra que faz a puericultura, que acompanha a criança todo mês também. Eu não vou lembrar muito, assim, dos números, mas existem vários trabalhos mostrando que quem faz o primeiro diagnóstico é a mãe. É a mãe que faz a primeira suspeita. Depois, parece que a escola. O pediatra está lá embaixo. O pediatra está lá embaixo. Talvez agora isso tenha aumentado, mas muitas vezes não é o pediatra que faz a primeira suspeita. Na verdade, a família e a escola leva para os pais, né? Mas são os pais que leem. Quando o pai tem outros filhos, fica mais fácil os pais, porque eles comparam. Foi o que aconteceu com a minha mãe. Eu tinha um irmão mais velho, ela acabou comparando o Mário com o meu irmão mais velho. Então, mas quando a mãe não tem nenhum outro filho, ela vai comparar com o vizinho, com as crianças da escola, né? Quando tem mais irmãos, é mais fácil. Mas a escola está ali com várias crianças. Ela tem como ver quem que está fugindo daquele desenvolvimento habitual, normal das outras crianças. A escola não faz diagnóstico, nem a creche, nem a escola, mas ela pode levantar a suspeita de alguns sinais de risco e fazer um relatório para a mãe levar para o médico, né? Então, se houver um conhecimento melhor entre os professores, os próprios pediatras, agora eles estão tendo maior conhecimento. Por isso que eu sou apaixonada pelo meu mentor, que é o Dr. Tiago Castro, porque eu comecei com ele, né? Eu conheci ele através de uma mãe, gente. Então, eu comecei com ele, fiz a certificação, que ele é pediatra, mas ele teve o primeiro filho, muito problema com o primeiro filho, que era autista. E foi ali que ele foi estudar, e hoje ele é uma autoridade. Inclusive, a maior parte dos livros que eu participei como coautora, ele foi o coordenador. Ai, que incrível. Hoje, ele prepara muita gente, muitos médicos do Brasil inteiro a atuarem dentro do autismo. Ele tem rede social? Tem, né? Tem, então, Tiago Castro. Então, segue aqui embaixo, gente. Vamos acompanhar o trabalho. Com certeza, o trabalho dele é maravilhoso. Inclusive, ele tem uma comunidade autista que ele prepara pais, é muito interessante. Sempre ele faz lá e tudo muito em conta. Ele tem vários programas assim para criança que tem seletividade alimentar, desfraude. Então, são várias coisas, eu acho que vale realmente a pena, viu? Você me lembrou uma coisa. Hoje as pessoas falam muito, né? Agora tudo é autismo. Agora tudo é autismo. Por quê? Por que está se falando tanto? Por quê? Também do né? TDAH, né? De TDAH. Agora é moda, né? Os mais ignorantes no sentido de ausência de conhecimento.
Vamos colocar aqui. Sim. E são coisas que a gente que está na área, a gente já sabe. Mas, vamos lá. Por que que a gente está falando tanto? Por que está explodindo, né? Como as pessoas falam, explodindo tantos casos falando sobre a questão do autismo e o TDAH. Vamos lá, olha. Primeira coisa, tá? São vários fatores aí. Primeira coisa, aumentou muito o nível de conhecimento. As pessoas estão procurando mais, está se falando mais sobre Canais de autismo. informação, né? Mais Canais de fáceis, informação. Então, primeiro, informação que está, né, circulando. circulando mais. Segundo lugar, por exemplo, o espectro autista, tá? No DSM-4, o que é o DSM, né? É o Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, que é o que a maioria, os médicos do mundo inteiro seguem. E no DSM-4, era separado, por exemplo, autismo infantil, transtorno desintegrativo da infância, a síndrome de Asperger, era tudo separado, né? No DSM-5, isso no DSM-4, que foi publicado em 2013, a síndrome de Asperger, transtorno desintegrativo da infância, transtorno global do desenvolvimento, foi tudo para um espectro só. Por isso que hoje chama espectro do transtorno do espectro autista. Então, ficou num bolo só. Isso também aumentou. Por exemplo, Asperger não estava dentro do autismo. O Asperger, né, era aquela pessoa que não tinha atraso nenhum no neurodesenvolvimento, pelo contrário, a gente chamava de pequeno professor, porque ele começou a falar muito cedo, falava muito bem, aprendia as coisas muito rápido, só que era aquela criança esquisitona, que virou um adulto que não queria interagir, não queria ficar no canto dele, o hiperfoco nos estudos ou em alguma coisa que ele gostava. E esquisitão, tinha uns comportamentos mais diferentes das outras pessoas. Então, o Asperger hoje faz parte do espectro autista, porque ele tem um déficit de comunicação, tem os transtornos como eu falo, no comportamento, sociais, né? Relações sociais. Então, ficou dentro do TEA nível 1. Só uma coisa, gente, nível 1, não, todo nível 1 é Asperger? Não. As pessoas confundem, tá? O nível 1 geralmente não vai ter transtorno nenhum do desenvolvimento cognitivo, vai ser aquela criança que vai acompanhar normalmente. O Asperger já é um TEA de nível 1 de suporte, mas com altas habilidades, né? É aquela pessoa que muito inteligente. Então, não é a mesma coisa o nível 1 com Asperger. Tá. Então, com essas associações, também aumentou o número de autistas. Aquelas pessoas, aquelas meninas, por exemplo, é muito difícil, gente, o diagnóstico em menina, tá? É muito mais difícil. Hoje a gente sabe que chega a ser para cada 4 meninos, uma menina é autista, ou para cada 3, uma menina é autista. Aqui nos dados do IBGE faz essa separação, né? Que é prevalência maior entre homens, que é 1,5%, enquanto mulheres totalizam 0,9% da população. Então, as mulheres, tem uma explicação aí. Primeiro que as mulheres, muitas delas passaram a infância e a adolescência sem nenhum diagnóstico. Porque as meninas, elas têm, socialmente, elas querem socializar mais, elas têm muito masking, elas imitam o comportamento de outras meninas para conseguir interagir com as outras meninas, porque elas não querem ficar de fora, né? Elas não para conseguir estar dentro, então elas imitam, elas fazem muito masking. Então fica muito culturalmente a menina já é mais retraída, já é mais tímida. Então, aquela menina é tímida, mas é menina. Então gosta muito de arrumação, de brincar só de boneca. Então, acabou que atrasou muito o diagnóstico. Tanto é que tem um livro que eu escrevi, um capítulo, que é o Autismo Espectro Feminino. Muito interessante esse livro. Tá? E eu escrevi justamente sobre
o prejuízo do não diagnóstico, que é da geração que a gente chama geração invisível, que foram aquelas mulheres que não tiveram diagnóstico, tiveram muitos prejuízos, acabaram com muitas comorbidades, depressão, ansiedade, problemas no trabalho, sem conseguir formar uma família e sofrendo e sem saber que tinha, que havia de diferente com elas, né? Então, essa proporção aí vai uma hora já está diminuindo, porque as mulheres já estão sendo mais reconhecidas. Nossa, que interessante isso, a né? Letícia Sabatella, ela descobriu recentemente o diagnóstico dela de autismo. É verdade. Ela descobriu. E aí ela começou a levantar, a conversar mais, a trazer mais esse tema, que foi uma pessoa famosa, dando visibilidade para o tema, né? Então, Exatamente. E eu pirei aqui nessa história aí, o porquê dificuldade, né? Como mulher é invisibilizada, assim. Invisibilizada. Se você é estranha, mas ninguém vai atrás para ter um diagnóstico, sabe? Se é julgada, eu usei essa palavra, né? Estranha, mesmo no sentido julgado, porque a sociedade julga. E ninguém vai atrás de um tratamento. Será que essa pessoa realmente, né? Vamos levar no médico, né? Para dar um diagnóstico, para fazer o acompanhamento. eu tenho... Agora, se homem, não, você vai atrás. Olha que interessante isso. E tenho... Ai, E o homem tem mais sintomas externalizantes, que a gente chama, né? Por exemplo, as reações, as crises neurológicas é mais de comportamento agressivo, de muita hiperatividade, tanto é que é muito confundido com o TDAH, muitas vezes fica difícil até. A menina já é mais sintomas internalizantes. Então, as crises dela são mais de ela se retrair, se esconder, chorar, não se expor. Então, isso também torna mais difícil. E tem também a biologia. Parece que as meninas têm uma proteção biológica. A gente sabe hoje que 97% a 98% da causa do autismo, gente, é genético, tá? É a associação isso. da genética com fatores ambientais. Porém, a genética predomina. Quando eu falo em fatores ambientais, são fatores intraútero, né? Na formação da criança. Então, durante a gestação, aquela formação. Então, vamos dizer, uma mãe que tomou ácido valproico, que antes era desconhecido, hoje a gente sabe que facilita o autismo, né? O transtorno no neurodesenvolvimento, diabetes gestacional, obesidade. Então, tem hipertensão, tem muitos fatores hoje que a gente sabe que podem, se a criança tem uma genética favorável, ela pode desenvolver com mais facilidade se tem esses fatores ambientais. Ah, interessante. Entendeu? Uhum. Mas não adianta ter só fator ambiental e não ter nenhuma genética. Não vai desenvolver. Sim. Vocês entenderam? Entendi. Sim, porque as pessoas falam, fulano muita gente pergunta, né, pra mim, fulano, ele se tornou autista. Então, não se torna autista ninguém porque se torna. Não, porque é uma doença, um transtorno do neurodesenvolvimento, é na hora do desenvolvimento neurológico que vai ter tanto o transtorno do espectro autista quanto o déficit de atenção, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. São transtornos do neurodesenvolvimento, né? Então, ninguém se torna nem autista nem TDAH. Claro que as condições ambientais, mesmo a criação, o tipo de comportamento dos pais pode agravar, né, a situação da criança, mas não provocar a doença. Isso não existe, já que é uma doença do neurodesenvolvimento. E as meninas parece que têm, porque é uma doença poligenética, são vários genes que associados podem desencadear o autismo. Diferente da monogenética. A gente sabe que as síndromes genéticas, monogenética, um gene que leva a uma doença genética, muitos têm mais tendência a ter o autismo, desenvolver um autismo secundário, que a gente chama, né? Uhum. Mas a maioria são vários genes. Então, a menina é como se tivesse um copo mais largo. Precisa ter muito mais genes para desencadear nela os sinais, sintomas de autismo. O menino já precisa de menos genes. Então, por isso também que desencadeia mais fácil. Entendeu? Por isso que a menina eles falam que a menina, quando tem o autismo, é mais grave do que o menino, né? Então, consegue descobrir
às vezes mais cedo. Mas o de nível 1, não, né? Por causa de todos esses sintomas que eu falei aqui para vocês. Eu tinha visto uma matéria falando da dificuldade de identificar o TDAH em mulheres, justamente porque as mulheres, elas fazem muita coisa. Elas desempenham muitas tarefas. Muitas funções, né? E aí, você vê... Como é que você pode entender? Porque ela já está num ambiente muito difícil, onde você desenvolve, você está na linha de frente de muita coisa. Fala que Né? a mulher consegue fazer duas coisas ao mesmo Isso. tempo. O homem não. Exato, Ai, exato. Isso aí Antigamente, né, gente? O homem que... sobrecarregar a mulher também, Exatamente, né? existe essa No dificuldade. passado, o homem que trazia o dinheiro para casa trabalhava e a mulher não trabalhava. Agora a mulher trabalha, cuida da casa, cuida do filho. Tudo bem que os homens estão participando mais disso agora, mas ainda sobrecarrega mais a Mas mulher. ainda é um ponto de discussão e um ponto Tem muito a se avançar. frágil ainda, Exato. porque é o que a gente vê, não é, e está discutindo. Falar agora é que está abrindo, fazendo um recorte para discutir sobre isso, mas ainda é pano para manga ainda por muito tempo. Exatamente. Então, por isso, né, que acaba sendo ainda o homem predominando. Né, Aí a gente tinha colocado aqui a questão da relação com a família, né? Eu tenho acompanhado assim, de longe alguns casos, né? E a gente no consultório, a gente vai conversando com outros psicólogos, né? A gente vai trocando ideia. E o que eu percebo é a dificuldade, por exemplo, de algumas famílias de entender esse diagnóstico, de perceber que este filho, ele vai ter um desenvolvimento diferente, né? E a dor que tem no caminho, eu percebi, conversando com alguns colegas, a gente troca ideia, né? De entender que ele está um adolescente agora, de que ele tem que ter um olhar diferenciado, já que ele é um adolescente. Então, vamos prestar atenção, por exemplo, na roupa que usa, para ele estar mais dentro do grupo. Você está entendendo, Cláudia, o que eu estou falando? Eu sabe? entendo perfeitamente. De ver que ele está... Vamos prestar atenção nesses detalhes e que muitas vezes a família tem dificuldade, porque isso, para mim, é um sinal de resistência, de negação também. Eu estou caminhando para ajudar, mas existe aquela negação, o medo de que o filho ele não vai ser aceito, que os planos, que uma coisa na faculdade que eu me lembro do meu professor psicanalista Félix, não sei se ele um dia vai ver isso, mas me marcou muito ele falando que aquela mãe, ela vai ter a mãe dali está planejando esse filho e de repente ela recebe o diagnóstico. Olha, temos isso, né? Exatamente. Essa mãe, ela sofre um choque porque ela planejou tudo e de repente, como assim? Não vai acontecer nada? Quem vai ser meu filho? Como é que vai ser meu filho nesse mundo? Né? Então, fala pra gente. Olha, Nhaca, agora você tocou num ponto assim importantíssimo. Nós temos dois tipos de situações. Temos aquelas mães que são vivas, desconfiam que alguma coisa está errada com o seu filho, vão em vários pediatras, isso é coisa da sua cabeça, cada criança tem seu tempo, e ela vendo que tem coisa errada, ela querendo fazer alguma coisa e todos negando. Eu recebo muita mãe que, antes de chegar até mim, passaram assim por vários, fizeram uma via sacra, inclusive neuropediatras, que os neuropediatras não são todos que têm uma expertise tão grande ainda nos transtornos do neurodesenvolvimento, né? Tem muitos que têm uma expertise muito grande em epilepsia, né? Em outros problemas neurológicos, mas não tanto no transtorno do neurodesenvolvimento. Então, casos mais sutis, com sintomas mais sutis, mais leves, muitas vezes não é percebido, mas a mãe sabe, ainda mais quando ela tem outras crianças dentro de casa. Então, tem esse caso, então, quando ela chega e que alguém consegue realmente entendê-la e falar, realmente, essa criança tem risco, ela tem sinais e tal, de uma certa forma, ela se acalma até. Agora encontrei uma pessoa que vai me ajudar com o meu filho.
essa é mais fácil para mim, no caso, porque aquela mãe já está aceitando, ela já está entendendo que a criança tem algum problema e a gente aí faz todo, acompanha, dá a mão para ela e acompanha tudo, vamos ver o que ela precisa, vamos fazer, né, toda a avaliação multidisciplinar. E tem a outra mãe que já até falaram para ela, outras pessoas, olha, tem alguma coisa, vai procurar, o professor já falou, mas ela nega, né? Ela até leva, né, leva para mim, doutora, eu tenho certeza, porque eu era assim, meu marido era assim, eu era assim, o meu tio era assim. Então começa a arrumar desculpa Fica para negar. naturalizando e falando que é uma fase. Exatamente, é uma fase. Ele vai crescer, isso é de criança, é que ele foi muito mimado, o primeiro filho, o primeiro neto. Sempre tem a desculpa, né? Então, sempre a desculpa. Então, essa mãe, a gente sabe que vai dar um pouco de trabalho, porque é uma negação. Não que ela queira, é uma negação dela. Como meu filho não vai ser aquele meu filho ideal que eu tanto planejei, 9 meses, né? E, de repente, não é nada disso. De repente, tá indo para outro caminho. Então, tem esses dois lados. E aí nós temos que ter, nessa situação, a gente tem que ter muito cuidado para não perder essa mãe. Ela precisa de muita compreensão. Ela não precisa ser criticada, ela precisa ser compreendida. Então, a gente tem que trazê-la para perto da gente, explicar. Muitas vezes aquela mãe não está preparada para ouvir algo naquele dia. Desculpa. Tudo bem. Minha mãe colocou no modo avião. Eu vou colocar no modo avião. Quer atender ela? Fala, não, é a mãe. Depois eu falo, não, minha mãezinha. Gente, 94. Ela liga várias vezes no dia. Sorte a sua. Ela tem 94. Minha querida, 94. Que sorte a sua. Minha mãe não liga. Minha mãe fica 15 dias sem falar comigo. Então, a sorte a sua que ela liga. A minha não. Ela liga, mas depois você sabe, né? Eu tenho que mandar procurar para ver se tá viva. É mesmo? Nossa. A minha mãe é fora da curva. Desgarrada. Desgarrada. Tua mãe desgarrada. Exatamente. E aí é isso. Então, aquela mãe que a gente tem que ir muito devagar e fazendo, olha, vamos fazer uma avaliação aqui, outra ali, até que ela vai aceitando. Então, ela tem que vivenciar o luto dela. Né? Tem mães que têm mais dificuldade de vivenciar esse luto. Só que uma coisa que a gente fala, a gente não pode perder muito tempo, por isso que a gente tem que ter muito jeito para conseguir integrar essa mãe em tudo, porque quanto antes o diagnóstico, melhor para a criança pela plasticidade cerebral que ela tem. Né? Não sei, né, se vocês já ouviram falar nisso, vocês, com certeza, a criança até 2 anos, 3, ela tem um desenvolvimento assim, neurológico muito acentuado. É uma rede, né, cerebral, formação de sinapses, neurotransmissores, e que vai atuar. Então, essa formação dessas redes neuronais, ela depende muito da experiência vivida pela criança. Então, as experiências vividas por aquela criança... Quanto mais estímulo, estímulo. Por isso que a gente fala que o ABA é uma ciência que estuda o comportamento. E por que ele é tão efetivo? Porque a criança tem que ter intensidade. Não adianta ela fazer terapia uma vez por semana, 2, porque não vai consolidar aquele caminho, aquela sinapse neurológica, né? Não vai consolidar. Então, precisa ser várias vezes no dia. Esse aprendizado, esse comportamento precisa ser generalizado na casa, na escola, não adianta ser só na clínica. Então, a família tem que aprender para aplicar em casa. Com certeza. E todos têm que estar integrados nisso. Todo mundo, na família inteira tem que... A minha irmã é terapeuta ABA na Califórnia. Conta pra né? sua irmã. A minha irmã, tô falando do seu trabalho. Então, é um trabalho... Eu falei, né? O nome dela é complicado, Niáscara, mas o nome da irmã dela é Nigécia. Uau, Nigécia e Niáscara. Família diferenciada. Beijo, Família Ni. diferenciada. E a Ni, então as duas é Ni. Ela fala, oi, Ni, tá? As duas se tratando de Ni. E a Ni, ela
faz, ela é terapeuta aba, e ela sempre compartilha as experiências. Ela tá agora trabalhando com nenéns, né? Os bebezinhos aprendendo a sentar, acompanhando o contato visual, sabe? De entender tudo. E ela chegando em casa, chegando no trabalho, e de repente a criança fica em pé. A criança fica em pé e ela não ficava. Aí a família, obrigada. Sabe aquela festa toda? Porque você ensina a família também do que ela precisa fazer, que são os estímulos. Com certeza. E, nossa, eu tenho tantos relatos da minha irmã. Todo dia é um relato diferente. É orientação parental, né? Exatamente. Tem que sair da clínica, a mãe tem que ser orientada. Exatamente. Então, ela fez isso com crianças maiores. Agora ela tá numa festa danada, porque ela tá com os bebezinhos, que agora estão aprendendo a pegar os objetos, estão aprendendo contato visual. É o estímulo, ou seja, essa criança, ela vai aprender. Claro. Ela vai aprender. Sim. É uma coisa importante que eu falo para as mães, Exatamente. Que eu não atendo, mas o meu papel eu faço de... Como é que é a palavra? Não, é de... Motivar, de acolher e falar, olha, vai dar certo. Você procura essa especialista assim. Seu filho vai ter sucesso na vida. Apenas precisa ter mais repetição para aprender uma determinada função. Exato. Por isso que precisa ser intensidade, frequência em todos os ambientes. Porque enquanto uma vez aprendeu, ele precisa de 3, 4 vezes para aprender aquela função, porque ocorre uma desorganização cerebral, né? Vocês já ouviram falar em poda, sabe? A poda neural, já ouviram falar? Porque assim, nós temos, até 2 anos, gente, a rede neural de conexões é uma coisa muito grande, né? Porque esse desenvolvimento é acelerado. Só que, para a gente aprender novas funções, a criança ir aprendendo novas funções, aquilo que não é mais utilizado tem que ser podado, porque senão o cérebro não cabe tudo lá, né? Então, precisa ser podado para que novas funções sejam formadas. Só que a criança... a autista, o que acontece? Ela não tem essa poda de forma correta. Ela tem menos poda. Então, desorganiza o cérebro. Fica um cérebro mais hiperexcitável. Por isso que a criança ela acaba sendo mais irritada, né? Dependendo do grau de desorganização desse cérebro. Porque ela não faz essa poda de forma correta. Então, vai acumulando... a criança, tanto é que 30% das crianças que têm o perímetro cefálico aumentado, a gente nota, me dá assim um nó no coração quando eu vejo aquele perímetro cefálico saindo do canalzinho dele, geralmente a partir de 2 meses até 6, ocorre um aumento do perímetro cefálico. Esse cérebro vai aumentando, as conexões estão ali se formando e não está tendo poda. E vai desorganizando esse cérebro. A gente faz essa poda, a vida inteira, tá? Sim. Para adquirir novas funções. Mas a criança autista tem essa poda completamente desorganizada. E tanto é que tem crianças que têm regressão, né? Ai, doutora, mas meu filho... Não que ele não era autista, mas ele tinha um funcionamento mais ou menos dentro do normal, começou a falar, dava tchau, e de repente, em torno de 1 ano e meio a 2, que é onde ocorre a maior poda, ele para de falar, ele para de fazer o que fazia, ele começa a ter regressão. Esse a gente chama de autismo regressivo. A minha neta já teve o autismo que eu já vi desde cedo, né? Não que ela não teve poda, mas como eu comecei muito cedo, aí a vantagem também de começar a terapia cedo, nós conseguimos que essas podas fossem muito mais leves. E só também pontuando que se você tem o diagnóstico do seu filho, né, mais tardio, isso não significa que ela também não possa se desenvolver, isso, né? Ainda há tempo. Gente, plasticidade a vida inteira. O velho tem plasticidade. Plasticidade a vida inteira. A gente fala que tem mais no início, mas plasticidade a vida inteira. E dependendo das funções, do estímulo que a gente vai dando, independente da idade, a criança vai evoluindo bem. Não quer dizer que todas vão ter evolução, todas vão ter linha de crescimento. Se muito bem dirigidas, né? Se elas terem a sorte de encontrar alguém que realmente dirige elas no caminho certo, nas terapias corretas, uma clínica, a maioria das clínicas, hoje em dia, como é que eu falo?
se preparam muito bem, eles dão um bom retorno, né? Desde que o médico acompanhe junto, né? A família também, não depende só da clínica, né, gente? Depende do preparo da família. Então, da todo mundo, escola, da né? escola. Aí você vê o quanto a escola também é importante, né? Nesse conhecimento. Tem que ter esse apoio. Os profissionais têm que ser bem instruídos, né? Tem que ser. E aí, quando a criança, né, chega lá no seu consultório e tal, tem o diagnóstico, como que você encaminha você encaminha para a aba? Existe várias... Sim, existe. Porque, assim, cada criança é uma criança. Cada criança autista tem seus desafios, tá? Nem todas têm os mesmos sintomas. Tem umas que olham muito bem, têm um contato visual muito mantido, mas outras coisas não. Já tem criança que não tem o contato visual, mas tem outros desafios. Sim. Então, é muito variado. Então, o que a gente faz? Muitas vezes, quando o sintoma é muito clássico, eu coloco a criança, se ela está dentro do que a gente chama dos critérios do Manual Estatístico Diagnóstico, que é o DSM-5, que está na 5ª edição, ela está dentro, ótimo, tá? Consegui, não preciso mandar ela para outras pessoas avaliarem para fazer o diagnóstico, para me ajudar no diagnóstico. Agora, essa avaliação, desconfiei, vejo que mais ou menos ela precisa, faço um relatório, inclusive um relatório que ela consiga, pelo convênio, um relatório assim bem, com tudo que a criança tem direito, como que deve ser feito as terapias, as avaliações, e mando para uma clínica. Olha, você leva esse relatório para uma clínica do seu convênio. Aí lá nessa clínica ela vai ser avaliada por todo o grupo, né? Uma avaliação multidisciplinar para começar as terapias. Então, eu coloco mais ou menos dentro dos desafios que a criança precisa, se ela tem alterações motoras, motora fina, motora grossa, eu vou querer um fisioterapeuta, um TO, se ela tem muitos problemas sensoriais, terapia ocupacional, que desenvolve essa parte sensorial da criança, que entenda de transtornos sensoriais. Se ela precisa a psicologia aba sempre, né? A terapia aba, fonoaudiologia, daí eu vou ver o tipo de fono que essa criança precisa, que tem vários desafios da criança. Tem umas que tem problema motor, da fala, outras só a pragmática, e tem vários, né? Então, a gente coloca. Só que, assim, eu coloco já para dar entrada e não perder tempo. Mas quem vai classificar as horas que aquela criança precisa e os profissionais... depois da avaliação comportamental da criança. E aí eu sigo junto com a clínica, entende? Entendi. E aí eu falo, no meu relatório já está, olha, a cada 3 meses eu quero um relatório, né? Porque eles vão ver o que a criança precisa, eles vão programar, fazer um programa. Daqui a 3 meses, eles vão ver se a criança cumpriu, se ela... alcançou, como é que foi o desenvolvimento dela, daquele, né? Se alguns deram certo, outros não, daí vão mudando. E isso é para andar e a criança desenvolver. A gente tem que ter evolução. Acompanhamento sempre. Acompanhamento sempre. Tá. Ouvindo você falar, né? Para as mães, para as famílias, não aceitem menos do que o seu filho merece. Não aceitem. Há profissionais e profissionais. Infelizmente, tem gente que não aparece em todo lugar, eu falo isso abertamente. Então... No público e no privado. Né? No público e no privado, exatamente. Porque eu tô o privado aqui... não é sinal de que não tem defeitos, né? E no privado. Então, assim, não sentiu confortável com o profissional que está atendendo o seu filho, mude. Não aceite, né? Eu já vi muita situação de que é desumano o que alguns colegas meus fazem, né? Toda profissão tem. Então, assim, você sentiu incomodada, sinta sua inspiração de mãe, de pai e procure outra pessoa. Você não é obrigado a ficar com uma pessoa que você não está sentindo que algo de errado não está certo, sabe?
Então, sinta isso, sabe? Eu vejo com a minha sócia, Vivi, um beijo. A Vivi tem um trabalho lindo com as famílias, sabe? Ela dá o sangue. Ela fala, por esse meu paciente, eu dou a vida. Né? Mas E a ela gente dá vai mesmo. e ela se rasga. Ai, então, eu brigo são também com essas as clínicas. pessoas. Não entendeu? tá tendo evolução. Quero saber por quê. Eu queria quero esse lá. Fala dessa parte, que é da briga. Mas É da a briga, briga. fala da Eu briga. brigo. Gente, a gente tá perto de brigo. acabar. Eu Tem que acabar, eu quero falar dos livros ainda. Gente, do céu, vamos terminar com a briga. Mas, ó, na primeira conversa que a gente teve, essas duas se juntaram no clubinho. Vamos brigar na escola, Gente, eu acho que... não sei o quê, na Será rua. que eu vou voltar Ai, pra eu atender criança mando. autista por causa dela? Eu mando relatório para tudo, para a escola, converso com a professora. Mas a gente tem que carregar essa mãe, gente. Ela precisa de apoio, ela precisa dessa atenção, que ela está perdida. A gente precisa colocar ela, né? Precisa acertar a vida dessa criança e dessa mãe. Não é a mãe. Essa mãe está perdida, coitada. Ela não sabe, ela está desorientada. Por onde eu começo, gente? O que eu vou fazer? A gente precisa dar direção. Se a gente não dá essa direção para ela, não pega na mão dela e não dá essa direção, não briga com ela, Por ela, será né? por ela? Quem que vai fazer isso, né? Agora, todo mundo já sabe por que a nossa convidada é a doutora Cláudia. É isso que Porque, a gente, você me tava trouxe, procurando. você mexeu com muitas coisas minhas aqui, do desenvolvimento infantil, quando eu estudava. Será que por causa dela eu vou voltar, gente? Para atender criança? Acho que é bom você voltar. Você vai ser uma das que vai brigar também. Eu adoro brigar pelo paciente, eu adoro Eu tô brigar. vendo que você vai. Meus pacientes que eu né? digo. Então, vamos falar dos livros, porque a doutora Cláudia tem vários livros. É uma coisa muito interessante que você passou pra gente. É o seu... Como é que é o nome lá? Instagram? O o livro. virtual. Como é que é sim. o nome? O e-book. E-book. Tá. Gente, os 2 e-books que eu tenho, tá? Pode entrar no meu Instagram, baixar ele, não é pago nada, é para todo mundo, tá? Entra no link, eu tenho 2 e-books que eu acho que vale muito a pena. Tem um que é Janela de Ouro, tá? Antes dos sinais, né? Antes do autismo. Então, lá eu falo tudo assim, o que é grávida, quem quer ter o filho, o que ela tem que se preocupar na gravidez, né? O que são riscos na gravidez para ela saber procurar a pessoa certa, né, com relação a vitaminas, né? Não são só aquelas vitaminas, tem muita coisa atrás disso. Nossa, importantíssimo. O que é de risco? Não que vai diminuir. Se ela tem uma genética favorável, ela vai diminuir muito, porque a criança pode ter uma genética e nunca apareceu o autismo, se ela tem um ambiente lá intraútero favorável. Então, tem sobre isso, tem todos os sinais assim peculiares de cada fase da criança, até os 3 anos, de 0 a 6 meses, de 6 a 12. Coloco lá os sinais e como dar seguimento, o rastreio que o pediatra precisa fazer, como deve ser o laudo, os direitos que essa criança tem. Ai, que Então, ótimo. Qual nesse é e-book... o seu Instagram? É o @dra.claudialobo.oficial. Doutora. Está na doutora, tela. dra.claudialobo.oficial. Está né? na Ótimo, tela a gente vai agora. colocar na tela. Tá. Então, E os outros livros que você falou? Aí tem os outros livros. Tem esse do autismo espectro feminino. Então, para as mulheres que desconfiam delas, eu posso ter autismo, eu tenho uma filha que eu estou desconfiada, ou uma filha autista. Esse livro, os coautores, todos que escreveram, se dedicaram extremamente. O Tiago Castro, o doutor Tiago Castro, é o nosso coordenador, e a Lígia. A Lígia Pereira, ela e o Tiago foram coordenadores desse livro. Gente, ela entende de autismo feminino como ninguém. Então, podem acompanhar a Lígia Pereira. Ela tem Instagram, ela tem... É Lígia Pereira, né? Ela é uma psicopedagoga. Vai aparecer na tela mesmo. Tá bom. Ela tem YouTube. Maravilhoso o trabalho dela, tá? Aí tem o outro livro, Simplificando o Autismo, né? Então, tem o Simplificando volume 1, eu não participei desse, mas é maravilhoso, e o Simplificando o Autismo 2, que eu participei. O capítulo foi sobre a importância do diagnóstico precoce das doenças alérgicas, porque criança autista tem muito mais
incidência de doenças alérgicas. E as doenças alérgicas, se não for visto, as crianças não sabem comunicar muitas vezes o que elas têm. Se esses sintomas alérgicos não forem vistos, a criança não vai progredir bem. Vai aumentar remédio para comportamento e, às vezes, a alteração comportamental é por causa de uma asma não diagnosticada, de uma alergia alimentar não diagnosticada. Olha Então, só. é muito importante. Incrível Né? Eu isso. sou alergista, por isso que eu escrevi esse capítulo. Tem também um outro livro que é o... Nossa, agora me peguei. É sobre as leis, né? É um livro feito por advogados. Então, eu tenho uma lista aqui. É muito importante para as pessoas saberem dos direitos dela. Tem o volume 1 e o volume 2. Eu também escrevi um capítulo no volume 2. Enquanto vai ligando aqui o meu celular, tem 2 livros que vão ser publicados esse ano, que eu também participei. Maravilhoso, gente. Um é sobre autismo em bebês. Esse está fantástico. Nossa, eu não vejo a hora dele. Acho que ele vai ser lançado agora em junho, no Congresso de junho, que eu não vou poder estar, mas vai ser lançado lá. Fantástico. Nos avise que a gente também aviso. posta lá no nosso Instagram. Autismo em bebês. Tá maravilhoso. E tem um outro que é Autismo na Escola, gente. Esse é outro livro também que vai ser lançado esse ano, que eu também participei como coautora, que está maravilhoso. Esse Autismo na Escola é tudo que os pais precisam saber, os professores precisam comprar para entenderem né, o que eles têm que fazer na escola. Então, esses livros são maravilhosos. Aí tem da Maiara Gaiato, os livros da Maiara Gaiato também são maravilhosos, tá? SOS Autismo. Tem muito, então, tem muito. Tá vendo? A gente estava falando de informação correta, informação em fontes confiáveis. Todos esses livros têm né, com certeza tem que... Um pouco de cada. E aí, você tem o e-book divulga. do TDAH. Esse e-book do TDAH, que tá lá para todo mundo baixar também no seu na Instagram. minha bio, é tudo sobre... Aí tem tudo que a pessoa precisa saber sobre o TDAH, sinais e sintomas, quando aparece, sobre a escola, orientações para pais, lidar com a criança com TDAH, a escola, como que tem que lidar, as leis da criança, como deve ser o relatório... Então, tá tudo lá. Tá. Ai, desculpa cortar, mas o nosso tempo Gente, acabou. A mulher é um evento. É um Ela é um evento. Vocês viram, gente? A mulher é um evento. É um evento. Ai, muito obrigada, doutora Cláudia. Maravilhoso. Eu venho outras vezes. Ai, É só convidar que eu venho. A gente completa tudo isso. Adoro, gente. Amei. Fechou. Inclusive, as pessoas que estão assistindo podem, se tiverem dúvidas, né? Vocês me passem e a gente faz um outro aqui, tira dúvidas de todo mundo. Gostei. Será um prazer imenso em fazer isso e poder contribuir, porque eu amo contribuir, tá? Ai, com os maravilhoso. pais, com todo mundo. Amo. Gente, muito obrigada. Então, o episódio de hoje está ao fim e eu quero dedicar esse episódio à Giovana, a irmã dela e ao sobrinho, tá bom? Beijo! Beijo a todos.